Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso podcast Mulheres em Movimento, que vai ao ar todas as segundas às 20 horas nos canais do YouTube, do Facebook, Mulheres em Movimento e SA-TV. E esse programa, ele não é só um podcast, ele é muito mais, né? Ele é um espaço para que a gente possa celebrar, compartilhar e inspirar a força das mulheres em todos os aspectos da sua vida, ou da nossa vida, né? Aqui a gente conversa sobre os desafios, sobre as vitórias, sobre os sonhos, a luta diária das mulheres que estão fazendo a diferença, tanto no campo, nas cidades, no trabalho, na arte e até mesmo nas pequenas coisas do nosso cotidiano. A nossa ideia aqui do nosso programa é trazer essas histórias poderosas e mostrar que juntas somos uma força que não para. Cada episódio é uma oportunidade para a gente aprender, para a gente crescer, porque toda mulher tem algo incrível para nos ensinar. Então, iniciando esse nosso podcast aqui no ano de 2026, quero mais uma vez agradecer a todos os nossos patrocinadores. MT Outdoors, DF Goiás Outdoors, Cicobi Crédito Itapiranga, Farmácia do Abrão, Texan Energia Solar, Inatec Contabilidade, Entre Nós Movelaria, Sicredi, Intense Comunicação e Marketing, a Dadland, o Instituto Brasileiro de Transporte Rodoviário de Cargas, HS Consórcio, Consórcio da Família, SP Outdoors, Geriatra Ana Raquel e a Berna Fashion, que está, então, patrocinando a minha roupa aí para a gente poder fazer um programa bem especial e bem vestidinha, né? Mas hoje, nesse programa, nós temos uma convidada super especial, a Marlene Fengler. Ela vem aí fazer uma conversa conosco de quem é a Marlene, mas também da política, que eu acho muito interessante a gente estar conversando um pouquinho, né? Então, hoje a Marlene é a secretária-geral da Lesc, ela nasceu aqui em Itapiranga, na linha Pupi, e com 17 anos ela se mudou lá para Florianópolis para fazer faculdade. Então, ela se formou em letras pela UFSC e tem especialização em políticas públicas pela Fundação Internacional Ibero-Americana de Administração Políticas Públicas na Espanha. Também trabalhou na Câmara do Senado e na Lesc. Uma das curiosidades que me chamou muita atenção, né, foi a primeira e única mulher a ocupar a chefia no gabinete da presidência. Isso é super interessante hoje a gente saber, né, como ela conseguiu chegar lá, né, com muita força, com muito trabalho. Também foi coordenadora, presidente e diretora da Escola do Legislativo da Lesc. E ela elegeu-se como deputada estadual com 41.684 votos e suplente a deputada federal, que obteve 54.896 votos. Marlene, muito bem-vinda aqui no nosso programa. Esse é um programa dedicado a nós, mulheres, e é uma honra ter você aqui para conversar um pouquinho aí da sua vida, da sua trajetória, né? Nos contar um pouquinho de quem que é a Marlene. Oi, Izzy, que coisa boa. É um prazer muito grande estar aqui hoje contigo. Estava aqui pensando, meu Deus, a gente se conheceu na FUNEI, né? Há quantos anos atrás, né? Vamos passar, né? Essa vamos passar. Mas é uma alegria muito grande estar aqui na SA-TV também, que eu já conversei algumas vezes aqui. Era em outro espaço, agora é muito bacana aqui. Mas muito feliz também por esse teu programa. Muito legal você ter pensado, né, em criar um programa desses para trazer mulheres, para contarem suas histórias, compartilhar suas histórias, né, seus desafios, suas vitórias, né, porque isso é muito importante, que com isso a gente inspira outras mulheres, né. Então, parabéns e muito obrigada. Obrigada a você, mas com toda certeza, né, esse programa, ele vem assim de uma ideia há muito tempo que a gente pensou, mas também evidenciar, né, nosso protagonismo feminino aqui no município, de toda a nossa região. Então, inicialmente, o programa ele vem justamente com essa pegada de nós trazermos as mulheres de Itapiranga, da Grande Itapiranga. Então, seria São João, Tunápolis, Itapiranga. Algumas estão vindo de São Miguel do Oeste, mas que elas são muito, assim, a gente enxerga que são muito preocupadas em nós aparecermos como
mulheres que empreendem e que intraempreendem aqui no município. Mas falando da Marlene, quem é a Marlene? Onde a Marlene nasceu? Em que comunidade? Então, eu nasci na Lipe-Popi, né? Meu Deus, há muitos anos atrás. Fiz o meu ensino fundamental todo lá na Lipe-Popi e depois fiz a FUNEI aqui em Itapiranga. Quando eu terminei a FUNEI, eu ia para um convento, porque naquela época a gente não tinha muita opção, né, para poder estudar. Eu queria continuar estudando. E os meus pais, eu sempre falo isso, meu pai, principalmente minha mãe, foram duas pessoas que sempre nos estimularam muito a estudar. Lá em casa, estudar não era uma opção, a gente era obrigado a estudar. Então, isso nos deu alternativas, né? E isso fez com que a gente pensasse e enxergasse o mundo com outros olhos, né? E sempre buscando encontrar caminhos para a gente poder crescer como pessoas e termos a nossa profissão também. A minha mãe sempre falava, eu lembro que o dia que eu saí de casa para ir para Floripa, quando eu não fui para o convento e um tio meu, que tinha ido morar em Floripa, me convidou para ir morar na casa dele, e ela disse, não com essas palavras, mas ela falou, você sempre vai ser muito bem-vindo aqui em casa, você pode voltar a qualquer hora, se não der certo lá, você volta. Eu só quero que isso seja uma opção e não por falta de opção. E isso eu nunca esqueci, isso sempre ficou na minha cabeça, porque ela queria isso, que a gente tivesse o que ela não teve, a possibilidade de escolher aquilo que a gente quisesse fazer da vida. E aí eu acabei indo morar em Floripa com o meu tio Adêmio, na época era funcionário do Banco do Brasil, e aí, como eu deixei de ir para o convento, aí ele falou, não, tu vai 1 ano comigo lá para Florianópolis, tu pode ficar lá em casa, me ajuda lá, mas aí tu vai fazer federal, né, faz o vestibular na federal, se tu passar na federal e arrumar um emprego, tu fica lá. Se tu não passar e não arrumar um emprego, um dos dois, aí tu ainda tem tempo, aí tu vai e volta para o convento. E eu passei na federal e arrumei um emprego, então nunca mais voltei também, não fui ser freira. Mas assim, Marlene, né, com 17 anos naquela época, né, a gente era menina nova, nunca tinha saído de casa. Nada. Qual foi a sensação de tu sair, imagina, daqui de Itapiranga, Meu Deus. E chegar lá em Floripa, naquela cidade grande? Nossa, deve ter se sentido perdida. Foi uma loucura, assim, ao mesmo tempo que eu tinha muito medo, porque eu não conhecia, eu estava indo para um lugar que eu não fazia ideia de como é que era, mas eu tinha o meu tio que eu sabia que estava lá. E eu tinha muita vontade de conhecer o mundo. Eu nem sei explicar direito, mas eu sempre gostei muito de ler. Então eu lia muito, a biblioteca lá de Popi, eu tinha lido todos os livros. Quando eu estudei aqui em Itapiranga, eu pegava muito livro. E eu gostava de ler Sabrina, eu lia qualquer coisa. Júlia, aquelas coisas assim, na época, meu Deus, eu virava a noite lendo. E ali tinham histórias de cidades grandes, de gente que era secretárias, que naquela época era o que tinha, né? Uma secretária executiva, ou uma professora. E eu achava aquilo o máximo, e eu pensava, meu Deus, o mundo é maior do que Itapiranga, e eu quero conhecer. E eu tinha essa curiosidade, então, a partir disso é que eu ficava pensando, não, eu quero saber, eu quero poder estudar, eu quero crescer, eu quero ser independente. Eu sempre tive essa coisa assim, eu quero ser independente, sem nem saber direito o que isso significava, mas eu queria ser. E aí, quando eu fui para Floripa, então eu consegui primeiro um emprego no Banco Nacional, e passei na Universidade Federal para Letras Português e Inglês. Eu queria fazer Direito, mas Direito naquela época eu não tinha a menor possibilidade de passar, né? Sabia que não ia conseguir passar, e eu ficava pensando, que outra coisa eu posso fazer? Como eu tinha muita vontade de conhecer o mundo, de viajar, eu pensava, meu Deus, eu quero saber o que tem em outros lugares. Eu pensei, eu vou ser aeromoça, porque daí no Banco Nacional eu atendia a conta da Varig. E aí eu via aquelas aeromoças maravilhosas, aqueles pilotos, eu achava aquilo o máximo. Eu falei, pronto, é isso que eu quero ser na vida, porque eu nunca vou ter dinheiro, eu ficava pensando, nunca vou ter dinheiro para viajar. Como é que eu olhava uma passagem de avião, falei, jamais, com o que eu ganhava, não conseguia nem sobreviver, não vou conseguir, então eu vou ser aeromoça, porque daí eu posso viajar pelo mundo. E aí, só que era uma coisa muito difícil, nunca abria, era concurso, e não era muito difícil. Mas eu sempre falava para elas, o dia que abrir, vocês me avisam, porque eu quero fazer. E aí elas falaram para mim, olha, é bom tu fazer inglês, porque para tu ser aeromoça, tu tem que ter o básico do inglês. Eu
pensei, pronto, eu gostava de inglês, falei, vou fazer letras português e inglês. E aí fiz letras português e inglês. Aí depois, os bancos começaram a quebrar e tal, e aí o Banco Nacional estava em dificuldades, e aí eles me chamaram e falaram, ó, só fica quem pode trabalhar o dia inteiro. E eu trabalhava meio período, porque no outro eu estudava. Falei, não, então eu vou embora. E saí, não tinha emprego, nada, saí. Falei, não, eu vim aqui para estudar, então eu quero estudar. Aí uma amiga, na época, trabalhava era namorada de uma pessoa que depois, né, que tinha uma agência de publicidade, que era o Paulo Bornhausen, e ela estudava comigo e ela falou assim, o Paulinho está precisando de uma secretária, tu não queres trabalhar com ele? E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou ser secretária de um cara? Na época ele era filho do ministro da Educação. Como é que eu vou ser secretária de um cara desse? Uma colônia lá de Itapiranga, não sei nada. Mas eu estava desempregada, falei, vamos lá, né? Vou tentar. Fui lá, aí fiz lá uma provinha lá e passei. E comecei a trabalhar com ele. E aí é que começou a minha história de minha incursão no mundo da política, num universo completamente diferente do meu. Porque eu sempre falo isso, na minha casa nunca se falou em política. Eu sabia que existia um prefeito, eu sabia que existiam vereadores, mas a importância deles, os partidos, não tinham a menor noção de nada disso. Então, assim, nunca tive nenhuma... Se alguém me falasse, o dia que eu saí da minha casa, que um dia eu seria deputada, eu ia dizer que a pessoa, no mínimo, era louca, porque podia ser freira, mas deputada nunca, porque, né, não tinha ninguém da família, não tinha nada. Então, assim, mas aí eu acabei indo trabalhar com ele nessa agência de publicidade. Fiquei 2 anos lá e ele foi trabalhar no partido porque ele ia ser candidato a deputado federal. E aí ele me convidou para trabalhar com ele. E eu fui. E aí isso era o PFL na época. Isso foi em 1992, imagina. E aí eu fui trabalhar no PFL com ele, fui secretária dele lá. Ele era o secretário-geral, depois, num período, foi presidente e foi candidato a deputado federal. E eu trabalhei na campanha. Eu sempre gostei muito de gente, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto dessa coisa de... Dá para ver, né, pessoal? Gosto de falar. E olha que tu me conheceu, eu era muito tímida. Muito não, isso que eu ia perguntar para ti, né? Porque aqui a gente se formou em técnico em contabilidade. Eu não, eu tu em fez magistério. Magistério. E aí tu vai para lá, faz letras na UFSC, né? Sai aqui de Itapiranga, vai para lá, naquele mundo todo. Pessoa tímida, né? Sim, extremamente tímida. Para ter uma ideia, no primeiro dia de aula, antes de eu entrar na universidade, uma vizinha do meu tio falou para mim, tu sabe que vai estudar contigo a Isabela Altoff. Eu falei, tá, quem é essa, né? E o Queco, né? Ela falou, tu não sabe quem é? Eu falei, não sei quem é. Daí ela falou assim, é uma modelo famosa, e não sei o que. Daí ela fazia várias propagandas, tinha saído na Capricho, era super conhecida, super famosa na época. Aí eu falei, meu Deus, bom, mas também, né, ela nunca vai nem olhar para minha cara, né, porque não, né, uma colona daqui de Itapiranga, eu sempre achava isso, né? A gente tem essa coisa de achar que a gente é menos, né? Tinha muito na época, né? E eu era muito tímida, então eu falava com quem falasse comigo. E aí eu fui sentar na última cadeira, assim, se eu pudesse sentar debaixo da cadeira, eu tinha sentado, de tanta vergonha eu tinha. Mas sentei no fundo da sala. E por essas coisas que acontecem na vida, no primeiro dia não, mas no segundo dia a Isabela foi sentar do meu lado. E aí, assim, eu, né, mal tinha até medo de olhar para ela, né, e ela era bem faladeira, assim. Aí começou extrovertida, e começou a conversar comigo, queria saber de onde eu era, e como é que eu fui parar ali, não sei o quê. Resumo da ópera, somos as melhores amigas até hoje. E ela que era a namorada do Paulinho na época, e foi ela quem me indicou para ser secretária do então namorado dela, que depois veio a ser marido dela. Hoje eles são separados e nós continuamos amigas. Né? Então, assim, mas eu tinha muita vergonha. Foi um dos maiores problemas que eu superei na vida, foi a minha timidez. Eu, na sala de aula, eu era aquela que fazia o trabalho e os outros apresentavam, porque eu sempre tinha vergonha. Então, teve um dia que a professora falou para mim, Marlene, eu sei que você sempre faz os trabalhos, então você sabe a matéria, então eu quero que hoje você venha apresentar. Eu fui na frente, eu não consegui falar uma palavra, não sei, fiquei muda, não conseguia falar nada, deu um tilt na cabeça, não falei mais nada. E aí
E aí eu comecei a pensar, eu tenho que fazer alguma coisa para superar isso. Mas daí, depois que eu fui trabalhar com o Paulinho, eu comecei a lidar muito com gente, aí já fui perdendo um pouco, no banco também, perdendo um pouco essa vergonha, mas quando ele se elegeu deputado federal e ele me convidou para ir para Brasília, aí é que eu dei uma virada de chave, porque lá eu comecei a trabalhar com projetos para prefeituras, e de vez em quando ele me pedia para representá-lo em alguns lugares, e eu inventava doença, qualquer coisa para não ir, porque Deus me livre de falar em público. E aí um dia eu falei, meu Deus, eu tenho que resolver isso, porque senão eu vou perder meu emprego, porque é um trabalho que tu tem que lidar com o público, tem que falar. Sim. E aí eu pensei, bom, o que eu sei fazer? Eu entendo de projetos. E aí eu comecei a falar com os prefeitos, naquela época não tinha internet, não tinha nada disso, eu fazia manual de orientação para os prefeitos, com todos os ministérios, todos os programas que os ministérios tinham, com formulários, como eles tinham que preencher, um manual, um guia de orientação para a elaboração de projetos para prefeituras. E comecei a fazer formação nos municípios, qualificar os servidores para que eles soubessem apresentar os projetos. E isso foi o pontapé para eu começar a ver que eu sabia falar, que o negócio era, eu tinha que vencer a timidez. E aí, aos poucos, eu consegui superar isso, que era um dos meus maiores problemas, né? Mas também, né, Marlene, essas coisas de você saber quais são as tuas potencialidades e quais são as tuas dificuldades e trabalhar isso, né, para melhorar, a gente só faz isso quando a gente se conhece. É isso. Tu chega naquele momento ali, olha, eu preciso fazer alguma coisa. E admitir que tem para esse meu problema. É. Eu vou atrás e vou fazer alguma coisa. É isso. Então, às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho essa capacidade, eu não consigo fazer isso. Poxa, mas todo mundo consegue. É uma questão de treino. É isso aí. Eu sempre digo assim, nada no mundo é intreinável, digamos assim. Tudo é treinável, tudo você treina. É isso aí. Né? Então, imagina quanto para ti também deve ter sido foi super difícil quebrar isso. A primeira vez foi em Faxinal dos Guedes. Meu Deus, eu tremia que nem uma vara verde. Não, eu fiquei assim, meu Deus. Mas aí aos poucos eu fui focando, porque eu sabia muito bem o conteúdo, e aí daqui a pouco eu fiz em Jaraguá, em Floripa, em São José, na época era o Dário Berger, era prefeito de São José. Meu Deus, eu acho que eu fiz uns 40 municípios assim que eu fui fazendo formação. E isso foi o que fez a diferença na minha vida. Quando veio as meninas aqui, a fonoaudióloga, falar, ela falou sobre isso, né? Sobre a comunicação. E quando você tem conhecimento do assunto, automaticamente tu também te sente mais empoderada para poder falar com daquilo, certeza. né? Então, fica mais fácil você defender aquilo que tu está falando. Exatamente. Porque a técnica, ela é extremamente importante. Mas se você não tem conteúdo, não tem técnica que resolva o teu problema. Exatamente. Né? Então, tem que saber do que você vai falar. E daí lá em Brasília você fez essa parte, mas você trabalhava em Santa Catarina. Não, eu morei em Brasília há 12 anos. Nossa, sim, como foi morar em Brasília? Maravilhoso. Adorei. E o clima? Maravilhoso, muito bom. Eu vou te dizer que eu adoro Brasília. E eu morei lá e eu fui muito feliz em Brasília. Eu trabalhei 4 anos na Câmara e 8 anos no Senado. Então foi assim, meu Deus, primeiro uma experiência de vida única, uma experiência profissional que não tem igual. E é verdade que lá tudo acontece? Sim, lá tudo se decide, tudo se define, E eu aprendi demais, assim, na Câmara, no início, assim, né, aquela coisa, assim, que tu chegar lá, mulher, né, eu fui ser chefe de gabinete do deputado na época, eu era a única mulher, aí depois até foi trabalhar uma outra moça com a gente, mas, assim, era uma época muito, isso faz, meu Deus, foi em 95, então faz 30 anos, 30 anos. 30 anos, né? 30 anos. Então, imagina, há 30 anos atrás, uma mulher lá tinha muito poucas, e chefe de gabinete menos ainda. Então, assim, realmente também foi um outro desafio, e eu era nova, então era muito difícil, e eu tinha que ficar provando o tempo todo que eu podia, que eu sabia, que mesmo eu sendo mulher, eu podia ocupar aquele espaço, porque muitas pessoas questionavam, inclusive o meu deputado, e diziam assim, mas como é que tu trouxe uma mulher para ser chefe de gabinete? Ela é muito nova, ela é mulher, ela não sei o quê.
E ele dizia, gente, mas qualquer pessoa aprende, se quiser aprende. Eu não quero, eu só quero que ela faça o trabalho que eu sei que ela tem competência para fazer. Então, assim, foi um homem que me deu essa condição e que acreditou em mim. Então, eu sempre valorizo muito isso e sempre falo que foi o Paulo Bornhausen, porque não era uma época em que muitas mulheres tinham essa oportunidade, né? Então, eu tive realmente muita sorte também. Tive, né, eu fui atrás, também tive a coragem de aceitar e ir para Brasília sem conhecer nada, sem conhecer ninguém e dizer, não, eu vou, eu aprendo, eu sei que eu consigo. Eu podia ter dito, meu Deus, não vou, eu tenho medo, eu não conheço ninguém, onde é que eu vou morar, o que eu vou fazer? Eu nem perguntei, eu só fui. Então... E também, né, tu percebe de quanto, né, nesse contexto, os teus pais foram importantes. Ah, sim, fundamentais. Né? Vocês vão estudar, vocês têm que seguir a vida de vocês. Se tivessem dito, não, vocês vão ficar aqui em casa, vocês vão trabalhar naquilo que nós temos. A gente precisa de vocês na roça, como muitos amigos meus na época fizeram. Mas eu tenho, assim, sempre falo isso, quem me acompanha sabe, eu tenho uma admiração muito grande pela minha mãe. A minha mãe é uma mulher que, para mim, é uma referência, assim, em todos os sentidos, de força, né, ela se matava de trabalhar, né, como todas as mulheres na época, mas ela ainda sabia ser, do jeito dela, carinhosa, acolhedora e conversava com a gente, né? Então, assim, eu perguntava para ela, né, o que ela achava, se era para isso. Ela falava, lógico, ela queria ter sido freira. Eu queria ter estudado, eu não tive oportunidade. Então, você vai, aproveita e explora esse mundo aí, vê o que tem, né? E ela sempre dizia, eu acho que o que dava segurança também era isso. Ela falava, não deu certo, volta para casa. Mas pelo menos tu tentou. E isso eu tenho uma coisa muito forte na minha vida, assim. Eu tento. Eu prefiro errar, mas sabendo que eu tentei. Errar, a gente erra, a gente acerta, a vida é feita disso, né? Agora, se você não tentar, se eu não tentar aquilo que eu me proponho, ou que eu gostaria de fazer, eu fico, não, por que eu não fui? Por que eu não fiz? Porque não sei o quê. Então, assim, é uma coisa que veio da minha mãe. E a minha mãe foi uma pessoa que morou lá na linha Pupim, depois virou Cordilheira, né? Meu pai deu um pedaço de terra lá para se formar a comunidade da Cordilheira. Então, aquele pedaço ali tudo foi o meu pai que doou para ter uma comunidade, porque era muito longe. E aí eles moraram ali e depois eles foram para Iporã do Oeste, mas até ali a minha mãe nunca tinha cuidado de dinheiro, nós nunca tivemos telefone ali porque não conseguiam instalar o telefone, não tinha celular, não tinha nada. Então a nossa comunicação era por carta, eu mandava recado pela Rádio Itapiranga, e aí mandava recado no jornal, né, do meio-dia ali, e aí eles iam lá no Flar, na loja do Flar, lá na Cordilheira, e aí eu ligava para lá e a gente se falava por telefone. Gente, eu me lembro desses recados, então, né? Que claro, o pessoal mandava recado. pela rádio. No aniversário, mandava carta e mandava o recado. Eles já ficavam esperando. Então, desse universo que não tinha nada de comunicação, tinha uma televisão e uma rádio, ela foi morar em Iporã do Oeste e meu pai nunca gostou de tecnologia, ele nunca gostou dessas coisas. Então, ele foi no banco, eles se aposentaram, porque ele ficou doente, aí depois eles se aposentaram, ele tentou, a aposentadoria dele, ele pegou acho que 1 ou 2 vezes, e aí depois ele falou, a partir de hoje você vai cuidar das contas e você vai buscar minha aposentadoria, porque eu não gosto de entrar em banco e eu não sei mexer em máquina. E daquele dia em diante, isso faz 18 anos, a minha mãe é que começou a cuidar das contas, das finanças da casa. Ela fazia as compras, na época ela pediu para a gente comprar um computador, porque ela queria conversar com a gente pelo computador. Ela tem rede social. Ela depois a gente deu um celular para ela. Então ela mexe no celular, ela sabe as notícias, ela fala com a gente todo santo dia. E ela é aquilo que tu falou antes, é treino. É ter a coragem de tentar e não ter medo de errar. Eu acho que a gente foi ensinado muito assim, meu Deus, não mexe nesse negócio que isso quebra e daí depois não tem como arrumar. Hoje não é mais assim, então, né, quebrou, tem outro, né, a vida ficou muito mais fácil. Muito mais fácil. Só que ela
eu acho ela que assim, acompanhou, né? Ela virou um chip na cabeça dela, e ela hoje, né, ela toca a vidinha dela, né, meu pai faleceu faz 2 anos, e ela tá lá, tem atividade, a agenda dela está sempre lotada, tem sempre coisa para fazer. Então, assim, eu acho que a vida é sobre isso, mas sobre se permitir errar, mas tentar fazer as coisas. É a mesma coisa que na política, a mesma coisa que tem mulheres na política. Que adianta a gente ficar reclamando que não tem mulheres na política se a gente não tiver a coragem de participar? É lógico que é difícil, claro, por N questões, mas ficar dizendo que é difícil, reclamando e dizendo que não tem espaço para a gente, isso não vai resolver o nosso problema. Nós temos, né, que nos colocar à disposição de muitas coisas. É isso, de muitas coisas. O programa é a mesma coisa, Marlene. É isso. Eu sempre digo, para o pessoal aí que nos assiste, já falei várias vezes, né? Eu não tenho prática nisso aqui, mas eu vou fazer. É isso aí. Porque eu quero que as mulheres apareçam, eu quero que as mulheres venham aqui falar. Até assim, para quebrar também essa vergonha, às vezes, que elas têm de frente das câmeras. Eu tenho vergonha de ir lá. Todo mundo tem, mas é assim. Aqui, vem conversar, diz para mim também. Eu me preocupo em me organizar, me preparar, mas quando a gente vem aqui e fica conversando, é tão gostoso, né? Sim, conversar. É isso. E vamos falar um pouquinho da Alesc. O que é essa Alesc para as pessoas que não estão familiarizadas, né, com isso? A Alesc, para mim, e eu não canso de repetir isso, é um dos lugares mais importantes do nosso país, e de Santa Catarina não tenho dúvida que é o mais importante. A Alesc, a Assembleia Legislativa, é o lugar onde são aprovadas as leis, como são as câmaras municipais, onde são aprovadas as leis que regem o nosso convívio em sociedade. É só isso, é só essa coisinha simples assim. Decide tudo, decide o que nós vamos pagar de imposto, né, o que pode, o que não pode, né, os programas que devem ser criados para a agricultura, o recurso que deve ser investido na educação, né, na saúde, na assistência social, na infraestrutura, porque o orçamento, mesmo que o executivo mande para a Assembleia, quem define aonde vai ser aplicado é a Assembleia. De quem define se aprova ou se não aprova é a Assembleia. Né? Então, assim, é um lugar muito importante que as pessoas não têm noção da importância que aquele lugar tem. E eu fui trabalhar lá primeiro como assessora. Quando eu voltei de Brasília, eu casei, e aí eu vim voltei para Santa Catarina, e aí fui trabalhar na Assembleia, a convite do então deputado Gelson Merizio, e trabalhei com ele na liderança na época era do PFL na Assembleia, não, do Democratas já. E depois ele se elegeu primeiro vice-presidente, depois presidente, então trabalhei na vice-presidência, e quando ele se elegeu presidente, ele me convidou para ser chefe de gabinete da presidência. Eu nem pensei, eu falei, óbvio que eu quero, imagina. Sim. Depois eu comecei a pensar, meu Deus, aí um monte de gente falava para mim, Marlene, tu tem certeza, tu tem coragem, tu nunca teve uma mulher nesse lugar, e é um lugar tão masculino, tu acha que os deputados vão te respeitar, tu acha que, né, tu vai conseguir fazer um bom trabalho? E eu falava, gente, só vou saber fazendo, eu não tenho como saber, eu vou fazer e vou dar o meu melhor. Agora, se eu sou homem ou mulher, tanto faz, não é essa a questão é que eu fui escolhida pela minha competência, pelo meu trabalho, não é porque eu sou uma mulher. E claro que eu fico lisonjeada por poder representar as mulheres e mostrar que uma mulher também pode ocupar esse espaço. Não é uma disputa, mas a gente pode ocupar o lugar que a gente quiser, desde que a gente tenha competência para. Então, acho que assim, a Assembleia é um espaço extremamente importante, né? Um lugar, são 40 cadeiras naquela Assembleia que nos representam enquanto cidadãos, e elas vão ser ocupadas. Alguém vai usar aquele lugar. E se a gente, daí eu falo das mulheres, e a gente, falando da região aqui, se a gente não tiver representantes concorrendo, a gente não vai ter ninguém lá. Então, isso é muito importante. As pessoas, na hora de votar, têm que pensar nisso. Eu quero alguém próximo, eu quero alguém que conheça a região, eu quero alguém que saiba o que a gente precisa aqui, porque quem tem representatividade lá define aonde vão os recursos, se vai ter mais recursos na agricultura ou na infraestrutura ou no meio ambiente, ou seja lá em que área que for. Então, respondendo a tua pergunta, a Assembleia é um dos lugares mais importantes, se não o mais importante, institucionalmente falando, né, do nosso estado, dos estados, mas aqui de Santa Catarina é a nossa Assembleia. E quanto aprendizado você deve ter tido em Brasília e depois, né, estando ali na chefia de gabinete também do presidente. Muito.
Aí você percebe, né, de quanta coisa, se nós estamos presentes no lugar, a gente também pode direcionar algumas coisas, que nem você falou. Sim. Se está um representante da nossa comunidade, da nossa região, ele vai saber quais são os anseios que nós temos aqui. Mas se a gente não tem ninguém, vai ter, ficamos à deriva. Os outros lugares vão ter alguém. E que vão puxar a brasa para a sua sardinha, o que é natural, né? Então, isso é muito importante. E as pessoas, às vezes, né, na hora de votar, não pensam nisso. Então, é uma coisa que eu acho que é importante pensar. E esse processo, para mim, como chefe de gabinete, e até hoje eu fui a única, não teve mais nenhuma mulher. Isso a gente leu no início, né? Nenhuma outra mulher foi chefe de gabinete da presidência da Assembleia. Mas tu acha que isso é por ser muito masculinizado ou por não ter mulheres que se colocam à disposição para isso? Não, tem muita mulher que poderia ocupar esse espaço, com certeza. Ainda é um espaço bastante masculino, né? Então, e aí, provavelmente, as pessoas que estão mais próximas, porque isso é um lugar de total confiança do presidente, ou da presidente, que também nunca teve uma presidente mulher, né, na Assembleia. Mas esse lugar é o lugar de confiança do presidente. Então, e normalmente essas pessoas são homens, né? Então, acaba sendo mais natural que seja um homem. Mas... É porque tem mais sim, muito mais homens do sim, que com mulheres. Certeza, e daí, mais. Com certeza, as mulheres sim. não vão ganhar, né? É muito mais difícil. Mas eu acho que, assim, essas coisas, né, aos poucos estão evoluindo, a gente precisa ainda evoluir muito, mas... Mas, Marlene, tu não acha que também um pouco, assim, é muito cultural, né, de nós sim. ficarmos, vocês vão ficar em casa, é que nem a questão do empreendedorismo, né? As mulheres estão à frente das empresas, mas na hora de aparecer, nem sempre é a mulher que está aparecendo. Geralmente, a empresa é do fulano, a empresa é do ciclano. Tá, mas e a pessoa que está ali trabalhando? Eu sei de mulheres, Marlene, aqui em Itapiranga, que trabalharam a vida toda na empresa, elas nunca foram registradas, elas não eram sócias, elas não conseguiram se aposentar. Meu Deus! Porque elas não houve contribuição. Ah, porque isso aqui é tudo nosso. E a pessoa faliu, e daí? E aí? Como é que fica? Então, a gente precisa pensar, né, nessa situação da mulher. Então, nós precisamos nos empoderar um pouco mais, né? Eu sou empresária, eu sou deputada. Sim. Poxa, eu estou aqui para servir as pessoas. Eu vejo que, assim, hoje tem muitos movimentos, eu inclusive criei um movimento chamado Mulheres também, depois a gente fala um pouquinho, mas hoje tem vários movimentos que eu participo também, de várias áreas, da área do empreendedorismo mesmo, o FCDL tem um movimento Mulheres, as cooperativas têm um movimento Mulheres, a FACISC, a federação toda. Agora tem muitas entidades já que entenderam que precisam dar um espaço para as mulheres, para elas poderem, né, crescer como merecem, como querem, e serem reconhecidas como tal, né? Então, acho que isso é muito importante. E na política, né, que daí é o meu meio, é um meio que ainda é essencialmente masculino, não adianta, é assim ainda. E enquanto eu estive na escola do Legislativo, eu tinha muita curiosidade em saber como é que os países que têm equidade, ou seja, que têm um número mais ou menos parecido de deputados e deputadas, de vereadores e vereadoras, senadores e senadoras, né, como é que eles fizeram para chegar nessa equidade? E eu tive a oportunidade, mais uma daquelas que eu encarei e meti a cara e fui, me arrependi um monte depois, quando eu estava indo para lá, quase voltei, pensando o que eu estou fazendo aqui, mas eu fui participar, eu inscrevi um projeto da Escola do Legislativo na ONU, e eu fui apresentar esse projeto na ONU. E eu inscrevi um programa que a gente criou, na minha época, quando eu fui coordenadora em 2017, chamado Caravana da Inclusão das Mulheres na Política. E aí eu inscrevi esse projeto, mas inscrevi assim, achando que nunca ia ser chamada para apresentar. E fui chamada para ir para a Suíça e apresentar esse projeto lá, na ONU, na sede da ONU, numa das sedes, né? E aí eu fui, organizei o projeto e tal,
E depois, quando foi chegando perto, eu fui pensando, meu Deus, que cagada, o que eu fiz? Como é que eu fiz isso? Por que eu sou tão idiota? Por que eu fico me metendo nessas coisas? E eu tentei voltar atrás, eu pensei, eu vou dizer que eu estou doente, eu vou... Aí eu me lembrei, falei, gente, eu estou parecendo aquela lá de trás, lá em Brasília, que na hora que tinha que apresentar uma coisa, e um assunto que eu domino, que eu sei, eu estou querendo voltar atrás. Não, eu vou. O pior que pode acontecer é eu chegar lá na hora e fazer que nem eu fiz na faculdade e ficar muda, né? E aí, se eu ficar muda... Não, mas nessa altura do campeonato já não mais, né? Ah, sei lá, né? Mas eu cheguei lá e foi uma experiência única na vida, assim, foi muito legal. E aí eu entendi que os países que estavam lá, quando eles, né, quando a gente interagia e conversava e via como é que tinha sido, todos eles mudaram a legislação. Nenhum país chegou à equidade culturalmente, ou por um processo de educação do seu povo, que achava que as mulheres tinham o mesmo direito que os homens e que, portanto, deveria ter uma equidade nesses espaços. Todos eles mudaram a legislação e exigiram que os partidos, na maioria, o sistema político é diferente, então é lista fechada, e aí os partidos apresentam, mas eles tinham que apresentar um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, então, obviamente, ficava praticamente igual. E o que a gente percebe, que eu acho que você também percebe, nós mulheres, a maioria das vezes não votamos em mulher. Tu tem alguma ideia, né? O porquê? É porque eu acho que é isso mesmo, é um processo cultural, e aí a gente não acha, nós mulheres não achamos que esse é um lugar para nós. Porque quando você olha, eu sempre digo que os espaços de poder, eles têm que ser um reflexo da sociedade. A gente tem que pensar como um espelho. Bota um espelho na frente da Assembleia Legislativa e vê se aquilo representa, vê se aquele espaço representa a sociedade. Claro que não. Tem 3 mulheres e 37 homens. Então, e nós somos 52% das mulheres em Santa Catarina, da população. Então, é óbvio que que as pessoas, que as mulheres não estão representadas. Então, se eu olho um ambiente desses, e eu falo isso porque eu converso com muitas mulheres e fico convidando, insistindo que tem que participar, e elas falam, ai, Deus me livre, eu olho ali, só tem homens, aquilo não é para mulheres, isso não é para gente. Então, a gente aprendeu a pensar assim, esse não é um lugar para nós, mas ele é um lugar para nós, porque ele é um lugar onde são decididas políticas públicas para os nossos filhos, né, para as nossas famílias, para nós, para a nossa sociedade. E o nosso olhar de mulher, ele é fundamental, ele tem que fazer parte. Ele não é melhor nem pior, ele só é diferente. E ele é complementar ao olhar dos homens. Então, se a gente tiver os dois juntos, obviamente a nossa legislação vai ser melhor. Porque nós vamos pensar, poxa, nós temos que ter mais creches, porque eu sei o que dói na minha pele quando eu tenho que deixar meu filho em casa sozinho, ou na casa de um vizinho, ou na casa de, sei lá, de qualquer pessoa, porque eu preciso ir trabalhar para sustentar, ajudar o marido, ou às vezes, em muitos dos casos, as mães são sozinhas, elas têm que sustentar um filho, e como é que faz? Deixa onde esse filho para poder trabalhar, se não tiver creches? Então, ter esse olhar, ter mais investimentos na formação de cuidadores, que nós somos do cuidado. Hoje nós estamos chegando numa etapa da nossa sociedade que nós estamos começando a inverter a pirâmide, está começando a ter mais adultos e idosos do que crianças e jovens. E o que isso significa? Isso significa que daqui a pouco nós temos que ter espaços para esses idosos, porque não tem mais filho. A maioria das famílias tem 1 ou 2 filhos. Então, eles não vão ter como cuidar desses pais. E aí, onde é que esses pais vão ficar? Quem é que vai cuidar deles? Né? E nós precisamos formar cuidadores e cuidadoras. Então, não é que o homem não pense nisso, ele também pensa, mas as mulheres pensam muito mais nisso. Então, o que eu sempre digo é isso, é complementar. E a minha experiência na Assembleia, ela foi muito rica nesse sentido. Eu aprendi muito com os deputados colegas lá. Muita coisa eu aprendi, muito eu entendi também como é que funciona, como é que você consegue construir, né, construir um projeto, por exemplo, você quer aprovar um projeto de lei, não é só apresentar e esperar que ele seja aprovado. E às vezes nós mulheres somos assim, achamos que as coisas acontecem naturalmente. Não acontece. A gente tem que entender como é que funciona, você tem que aprender a conversar, abrir concessões, né, conversar,
vamos aprovar esse, daí, né? Saber negociar, negociar. E negociar não é nada errado, muito pelo contrário. A gente negocia em casa com os nossos filhos, né? Ah, você pode sair, né? Hoje você pode sair, mas você vai gastar tanto e você tem que voltar a tal hora, e aí você tem que tirar nota boa no colégio. Tudo é uma negociação. Então, lá também é. Então, assim, foi realmente um aprendizado gigante. Mas, voltando à falta das mulheres, se eu não me enxergo nos espaços, eu não acho que aquele espaço é para mim. E aí, eu também não acho, enquanto eleitora, que eu posso votar em alguém e que essa não vai se eleger mesmo. Eu não quero perder meu voto. Eu ouço muito isso. Ah, não vai se eleger, Verdade. então eu não quero perder meu voto. Eu vou votar em quem eu sei que vai ganhar. Então, é toda uma desconstrução que tem que ser feita. Por isso, eu defendo ainda que a gente precisa ter cotas durante determinado período, mas nos mandatos, não nas candidaturas, é nos mandatos. Se a gente tiver cota no mandato, vai ter candidata que não precisa ficar laçando e tendo, né, a dificuldade que todos os partidos têm de encontrar mulheres. Então, porque hoje elas não vão, porque elas têm certeza que elas não vão se eleger, ou que vai ser muito difícil se eleger. Mas se tiver lá, digamos, 30% das vagas são para mulheres, as mulheres vão saber que aqueles 30% elas vão disputar com outras mulheres. Então, vai ter mulheres disputando. Então, foi assim nos outros países. Foi assim no México, foi assim na Espanha, foi assim nos Emirados Árabes, para você ter uma ideia, nos Emirados é equidade, é igual homem e mulher, num país que, num mundo que é extremamente machista, o Congresso, o parlamento lá é equânime. Eu acho também, né, Marlene, a partir do momento que o homem também entende de quanto nós, mulheres, podemos contribuir, e nós também, né, como nós podemos contribuir, eu acho que automaticamente as pessoas vão se colocando à disposição. E às vezes, assim, cidades pequenas, que nem a nossa, que às vezes, é uma vergonha, né? Eu tenho vergonha de lá. Vai que eu vou perder, né? Sim, sim. Poxa, não fiz tantos votos. Eu tenho lá 1000 amigas, digamos, né? No meu Instagram lá, seguidores. Acham que todo mundo vai votar. E não é bem assim, não, né? Não é nada assim. Existem, como tu diz, existem os acordos, existem as organizações, agora eu vou votar para cá, daí vou para cá, daí vou para lá. E isso faz parte, né, do show da política. Sim, é isso. A gente precisa estar atento. A gente precisa estar atento e preparado para isso, né? Mas como você falou, né, tem tantas entidades que estão hoje pensando e colocando mulheres em evidência. O nosso Sicoob, que é nosso parceiro, essa última eleição, eles colocaram 4 homens, 4 mulheres no conselho, 4 homens, 4 mulheres na diretoria. Que legal. Sempre no conselho fiscal, 1 homem e 1 mulher, então eles fizeram 50-50. Né? Legal. E isso está fazendo a diferença até na divulgação de todos os produtos e serviços, porque a gente se sente mais pertencente, né? Sim, é isso, E eu acho que isso é muito legal. E aí me vem aqui uma pergunta também na questão de tu como deputada estadual. Por que tu tomou a decisão de ir como deputada estadual? Federal. Depois, não, estadual primeiro, tu disse? Primeiro, tu foi primeiro para estadual, Sim, primeiro né? estadual, sim. Depois eu quero saber por que tu foi para federal que não ficou no estado? Pois é, todo mundo me pergunta isso. Mas na primeira eu fui, desde que eu trabalhava em Brasília, eu fui convidada para ser candidata a deputada, porque eles, na época, né, o senador, que eu trabalhava com o Jorge Barros, ele dizia assim, Marlene, tu tem tanto jeito com pessoas, né, e os prefeitos gostam de ti, e tu gosta dessa coisa de ajudar os municípios, eu acho que tu tem perfil para ser candidata, e tu tá sempre... Eu sempre fui muito envolvida na questão partidária. Eu ajudava na formação de jovens, né, quando eu era jovem, eu estava envolvida nisso, viajava o estado inteiro fazendo formação de jovens para o nosso partido. Eu fui para a Alemanha fazer um curso numa fundação que era associada ao nosso partido. Então, eu sempre tive essa participação, mas sempre por trás, nos bastidores. Eu sempre fui aquela que arrumava a mesa, que varria o salão, que botava as cadeiras, que deixava tudo pronto para os homens brilharem. Era isso, mas para mim, nunca tive problema com isso. Era assim e está tudo certo. Era muito feliz assim. Então, para mim, eu sempre tive certeza de que eu seria assessora o resto da vida.
E quando o senador falou para mim pela primeira vez, eu falei, meu Deus, esse homem está louco, né? Mas como é que eu vou... A troco do que ele acha que eu tenho alguma possibilidade de algum dia vir a ser candidata? Falei, é óbvio que não, né? Falei, não. Depois, na época que o governador Raimundo Colombo era governador, ele me convidou, nos 2 anos que ele foi candidato, ele me convidou, eu também não fui. E na 4ª vez que eu fui convidada, que foi em 2017, foi o então presidente do partido, que era o Gelson Merizio, me convidou e eu também disse que não. E aí ele olhou para mim e falou uma coisa que foi decisiva. Ele falou para mim, eu não te entendo, honestamente eu não te entendo. Tu fica aí dizendo que tem que ter mulher. Tu tá andando por aí o estado inteiro, fazendo programa para capacitar mulheres, para trazer mulheres para a política. E quando a gente te oferece a oportunidade, te dá o espaço, tu diz não, então eu acho melhor tu parar com isso aí, porque é só conversa, né? É só na teoria, porque na prática eu já vi que tu não tem coragem. Eu fiquei pensando, é mesmo, né? O que eu tenho a perder? Tá bom, eu vou. Depois me arrependi, mas falei, não, vou, como sempre, tu vai assim, falei, meu Deus, onde é que eu vim me meter? Medinho, né? Dá muito medo, não é medinho, dá muito medo. Porque é muito medo, imagina o estado inteiro. Sim, medo de perder, medo de passar vergonha, medo de falar bobagem, medo de se comprometer com o que você não consegue depois resolver. 500 mil tipos de medo. Mas assim, medo a gente tem para tudo nessa vida. Medo eu tenho de atravessar uma rua que eu posso ser atropelada. Medo eu tenho de trabalhar num emprego novo porque eu não sei como é que vai ser. Tudo a gente tem medo. A questão é superar. O medo não é ruim, ele é bom, porque ele nos dá limites. O que a gente não pode é se deixar vencer pelo medo. É verdade. E aí eu fui, e eu tinha realmente, né, conhecia muita gente no estado inteiro, e aí comecei a andar, visitar, mas eu achava, as pessoas até mais próximas, todo mundo tinha certeza que eu não ia me eleger, que eu ia ser uma suplente, né, ia fazer uma boa votação, ia lá fazer uns 20, 25 mil, era o que internamente mesmo no partido o pessoal achava. Eu achava que não, eu achava que eu tinha alguma chance, mas nunca imaginei que eu fosse fazer 41 mil votos. Eu fui a 12ª dos 40, então realmente foi, né? Foi muito voto. Foi muito né? voto. Eu fui a primeira mulher do meu partido, primeira e única mulher do meu partido também. Então, assim, fui pioneira em várias coisas. Então, tu é muito pioneira, eu ia dizer, foi pioneira em muita coisa, né? né? Eu fui a primeira mulher a ser a presidente da Escola do Legislativo também. E eu fui a primeira coordenadora da bancada do Oeste, que fui eu que criei a bancada, que eu que sugeri a criação da bancada. Então, assim, eu sempre meio que... Essa bancada do Oeste, ela tem feito uma diferença enorme para a nossa região, né? Com certeza. Desde que você criou ali. Sim. Nossa! Por quê? E por quê? Porque eu acho que esse é o diferencial das mulheres. O que eu pensei na época? Né? Eu me elegi e pensei, e agora? O que eu vou fazer? Na época a gente tinha, o Merizio tinha sido candidato a governador do meu partido, tinha perdido a eleição. Eu, do Oeste, era a única. Falei, o que eu vou conseguir fazer sozinha para o Oeste, né, com um governador adversário? Eu não vou fazer nada, eu vou passar vergonha, as pessoas vão me xingar, eu não vou conseguir, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu me lembrei, na época que eu trabalhava em Brasília, eu coordenei a parte do orçamento também da Câmara dos Deputados, para a bancada de Santa Catarina. Eu fazia as emendas para eles. Então eu entendia como é que funcionava e tal. E uma coisa que eu sempre admirava nas bancadas do Nordeste é que elas eram muito unidas. Elas se juntavam e aí na hora de definir as emendas de bancada regionais, eles esqueciam os partidos e definiam, o que a bancada do Pernambuco vai escolher como prioridade esse ano. Escolhiam minha prioridade e todo mundo botava um percentual do seu recurso para aquilo ali. Então era uma rodovia, todo mundo botava para aquilo ali. E nós não tínhamos essa cultura, cada um queria fazer o seu. E aí eu pensei, vou fazer isso, eu vou fazer um requerimento, vou conversar com os deputados, os que são do Oeste e os que fizeram uma boa votação na região, e vou sugerir que a gente crie essa bancada. E eu tive muita sorte, porque a bancada foi feita, os deputados todos aceitaram. Então, nós fomos 14 deputados. Acredito que eles tinham o mesmo problema que tu. Claro, sim, todo mundo, quando eu comecei a conversar, todo mundo dizia, é mesmo, né? É mesmo, o que a gente vai fazer? E eu dizia, gente, se nós formos cada um seu, o MDB ainda tinha uma bancada grande, mas ainda assim, não era também não estava no governo. Então, eu falei, se nós formos 2, 3...
né? É pouco. Agora, se nós conseguirmos juntar aí uns 10 deputados, são 10 votos. Com 10 votos, a gente consegue resolver muita coisa para a nossa região. E aí a gente definiu que eram questões estruturantes, né? Cada um tinha as suas questões nos municípios, mas aquilo que era importante para a região seria da bancada. E nós decidimos também que todos nós, nessas questões, falaríamos em nome da bancada. Ninguém podia falar no seu nome. Todo mundo falava no nome da... E foi muito legal, porque todo mundo comprou a briga e nós nunca tivemos uma briga na bancada do Oeste. É uma coisa impressionante. E ela continua firme e forte, assim, né? Porque é muito legal. Vem muito recurso através da bancada, né? Isso, e hoje também mudou, porque hoje elas foram institucionalizadas. O deputado Mauro, quando foi presidente da Assembleia, ele institucionalizou as bancadas, porque quando eu criei, elas eram simbólicas. Sim. Mas já, com base na nossa, se criou uma do Sul, se criou uma da Grande Florianópolis, a Grande Florianópolis não funcionou, a do Vale também não funcionou, mas a do Oeste, mesmo sem ter nada no papel, era só aquele requerimento ali que eu fiz e deu. E mesmo assim a gente conseguiu muita coisa. Então, aí deu para ver que realmente funciona. E aí depois o deputado Mauro institucionalizou. Então, hoje elas têm recurso da bancada, né, recurso orçamentário, né, institucional da bancada para definir as prioridades. E tem força para brigar no governo do estado por aquilo que é importante para a região, né? Como é bacana, né? Quando tu ganha, então, a eleição, esquece os partidos, enrola as bandeiras e trabalha para a região. E isso veio através de uma mulher. Uma mulher. Né? E eu acho que a gente pensa olhar, mais isso. Né? Acho que esse olhar junta, e eu fui a primeira coordenadora, então acho que também a gente conseguiu, e eu tinha muito respeito também dos outros deputados, exatamente por ter sido chefe de gabinete. Então a maioria já me conhecia, a maioria já tinha trabalhado comigo, então isso tudo foi uma construção e que deu muito certo, graças a Deus. Tá, e daí você sai do estado e vai para a federal. Qual é a ideia? É que assim, na verdade, assim, quando a gente tem um partido, a gente não faz só o que a gente quer, né? O partido precisava de uma mulher para ser candidata a federal, e nós tínhamos também, eu sempre falei que eu daria oportunidade a outras mulheres. E a gente tinha a Adeliana Dal Ponte, que era prefeita de São José, que queria ser candidata estadual na Grande Florianópolis, porque a minha votação ela foi a metade aqui na região e a metade na Grande Florianópolis. Porque a nossa região aqui é muito pouco representativa eleitoralmente, né? Então, eu trabalhei as duas regiões. E a Adeliana foi uma grande parceira na época minha. E aí ela queria ser candidata, e eu falei, meu Deus, e agora, né? Como é que eu vou fazer, né? E eu sempre falei que eu daria espaço. Então, no final, ela até abriria mão, não teria problema, mas eu não achei certo, porque também... E eu já tinha o convite do partido para ser federal. E a outra questão era que a esposa do João Rodrigues, que é a Fabiana Rodrigues aqui de Chapecó, ela era pré-candidata a deputada estadual também. Então, tinha uma mulher pré-candidata na Grande Florianópolis, uma mulher pré-candidata aqui no Oeste. Falei, como é que eu vou brigar com essas duas, né? Se eu sempre defendi que a gente precisa ter mais mulheres, e o partido também precisava de uma mulher para federal. Eu falei, bom, não é só sobre ganhar, é sobre fazer parte, é sobre participar, sobre ter a coragem de fazer a sua parte, mesmo sabendo que a chance de perder era maior do que ganhar. Mas, ainda assim, se eu tivesse feito 2.500 votos a mais, hoje eu seria deputado federal. Então, mas não tu foi vai ver, né, a tua votação, né, para estadual 41 e para federal 54. Isso se tu vai olhar... Sim, se fosse para estadual tinha... e se tu vai olhar, né, como é bacana... Crescer. Meu Deus, é um crescimento muito grande. E para mim eu vou te dizer assim, que embora eu tenha perdido a eleição, eu saí muito feliz da eleição. Porque foi eu fui praticamente sozinha, porque daí o prefeito de São Miguel do Oeste, ou então o prefeito, o Trevisan, ele seria candidato a estadual e seria a minha dobradinha aqui na região, que teria sido muito importante para mim, que certamente eu teria feito muito mais votos na região, porque era alguém que ia estar no dia a dia aqui, né, porque federal tinha que andar o estado inteiro, não tinha como ficar aqui. E acabei não tendo essa pessoa, porque como a Fabiana, a esposa do João, seria candidata a estadual, ele acabou desistindo. Só que depois ela desistiu, ela não foi candidata. E aí ele não podia mais ser, porque já tinha passado o prazo de desincompatibilização de prefeitos. Então eu acabei não tendo ninguém aqui na região. Quem foi minha dobradinha foi o Zé Caramori, que é de Chapecó,
e que era a primeira vez que estava indo, então também não tinha nenhuma, né, uma expressão maior. Então foi muito difícil, mas eu fui de peito aberto, fui feliz e fiquei muito feliz com esse resultado. E também eu era 55 e a gente tinha uma polarização gigante que as pessoas queriam o 22 ou o 13 e eu não era nenhum nem outro, né? Então isso foi muito complicado também. As pessoas diziam isso para mim: mas tu não é do 22, tu não é do 13, então para mim não serve. Mas foi muito bem, se tu vai analisar, né? Nesse foi sentido, muito bem. Sim. Por isso que eu digo, eu saí feliz com o resultado, né? Aí eu fui para a Escola do Legislativo de novo, que é um lugar que eu tenho, meu Deus do céu, um carinho gigante, porque é um espaço de formação, de qualificação de servidores e principalmente de vereadores, que é uma coisa que eu acho muito bacana, assim, que eu acho que a Escola do Legislativo faz um trabalho que o poder público deveria fazer, a educação regular deveria fazer isso, formar, né, ter disciplinas que formassem o cidadão para ter um conhecimento básico sobre o que é ser um vereador, o que é ser um representante do povo, né? Mas como isso não existe, a gente faz pela escola. E isso, né, agora que eles têm muito aqui vereador mirim, isso, né, então, eu acho isso muito bacana. A gente fez, na minha época, a escola tinha 52 municípios que tinham vereador mirim, a gente dobrou isso, porque eu ia mesmo e conversava com os presidentes e a gente é muito importante, vamos fazer, porque faz toda a diferença. Essas crianças que são formadas no vereador mirim, elas mudam completamente o seu olhar sobre o legislativo, sobre o executivo e principalmente sobre o seu papel enquanto cidadão. Porque eu acho que é isso que está faltando na nossa sociedade, é a gente saber o que é ser cidadão. É saber que ser cidadão significa ter direitos, sim, mas também ter deveres. A gente esquece disso muito, né? Então, assim, acho que esse é um processo que ainda vai demorar, mas que está numa crescente e que, sem dúvida, vai fazer diferença nas futuras gerações. Eu também percebo, assim, que tem mudado muito, né? Eu acho que aqui em Itapiranga, não sei quantos anos eles estão fazendo isso, mas, assim, tem mudado muito a visão. Aí vai a criança lá, muda também a visão da família, né? Todas as pessoas. E esse último ano que teve, eu sei que teve alguns pais que disseram assim: ai, você viu que meu filho é vereador mirim, a minha filha está vereadora mirim. Né? Eu disse, mas que bacana. Aí começam a entender um pouco mais, né, da política, de quanto é importante a gente estar ali. E falando em política, Marlene, quais são os teus planos para o futuro dentro da política? Eu já coloquei o meu nome à disposição do partido, né? Agora, nesse ano, temos eleições, né? Estaduais, federais, enfim, e eu já coloquei o meu nome à disposição do partido para voltar a ser candidata estadual. Então, esse vai ser um ano que eu vou disputar, obviamente, se eu for aprovada na eleição do partido, ali na convenção, eu serei, né, pré-candidata e candidata a deputada estadual mais uma vez. Sermos a nossa deputada estadual aqui da região vai ser muito legal. Vamos assim, trabalhar para isso. E se você pudesse resumir assim, em poucas palavras, a tua vida, desde que você foi a Floripa até que você se envolveu ali na política, trabalhou, como você se define? É difícil, né, definir em poucas palavras, mas assim, eu acho que eu me defino como uma mulher com muita coragem, que aprendeu que a vida é feita de erros e acertos, e que errar não é uma coisa ruim, isso faz parte da vida, e muitas vezes o erro te torna muito melhor. Quando você, né, não consegue fazer alguma coisa que você se propõe a fazer, na próxima você capricha mais, você melhora, e aí melhora como ser humano, melhora como cidadão. Então, acho que é isso. Uma mulher simples, eu gosto muito, eu sempre, em Brasília, as pessoas me chamavam de Itapiranga, porque eu dizia para todo mundo que eu era de Itapiranga e ninguém fazia ideia onde isso ficava, porque eu sempre tive muito orgulho das minhas raízes. Eu acho que ter consciência de onde a gente veio, ter consciência dos nossos valores, valorizar o que é importante na vida, de verdade, não se deixar levar pelos lugares que a gente ocupa, porque eles são passageiros. Eu sempre dizia, eu não sou deputada, eu estou, porque é um período, é uma fase, é uma etapa, mas ter
com essa consciência, ter também a consciência da responsabilidade que é assumir um lugar como esse, que é tão difícil. Se a gente só tem 3 mulheres, então realmente é muito difícil. Mas ter isso, assim, ter a coragem de fazer sem ficar muito preocupada se, obviamente, você quer sempre um resultado positivo, mas se ele não for, eu sempre vou ficar com a minha consciência tranquila de que eu tentei, de que eu fiz a minha parte. Acho que é isso. Eu acho que a gente nunca pode perder essa essência, né? E vocês que estão nos acompanhando, vão nos acompanhar ainda nos canais do YouTube, como é importante a gente conversar com uma pessoa que nem a Marlene, né? Que vem de uma essência aqui da cidade de Itapiranga, da linha Pupi, conhece o mundo todo, né? Tu já conhece praticamente bastante lugares. Bastante lugares, né? Mas sempre volta para se nutrir aqui, né, Marlene? Porque certeza. Quando a gente gosta também do lugar onde a gente nasceu, da nossa amizade, não tem preço e não tem hora para a gente voltar, para recarregar as energias. Eu sempre lembro, a gente vê muito aqui em Itapiranga, né? Eu sempre lembro daquilo que a minha mãe falou, né? Volte quando você quiser, não esqueça, né, os seus valores. Tudo que eu fazia, é uma coisa muito louca isso, né, que a gente aprende em casa. Tudo que eu fazia, eu ficava pensando, meu Deus, eu não posso envergonhar meu pai e minha mãe. Então, qualquer coisa que eu fizesse, eu tinha isso assim, meu Deus, eu não posso, Deus me livre, o que o meu pai e a minha mãe vão pensar disso? É muito louco isso, né? Como a criação, como a educação, a nossa formação cria isso, né, dentro da nossa... cria uma cultura de você respeitar os pais, de valorizar aquilo. Ficava pensando, meu Deus, eles trabalharam tanto, né, trabalham tanto, se esforçaram tanto para dar educação para a gente, o mínimo que a gente pode fazer é corresponder sendo pessoas boas, né, sendo pessoas honestas, sendo pessoas trabalhadoras, que é aquilo que eles nos ensinaram. Então, acho que isso também guiou muito a minha vida. Eu tive a oportunidade, na época que eu trabalhei no Senado, de conversar com o presidente da República, na época o Fernando Henrique, porque o senador que eu trabalhava era líder do PFL, na época no Senado, e ele ia sempre nas reuniões e eu acompanhava. Então eu olhava e via, e ele era uma pessoa muito simples, eu olhava e via e falei, meu Deus, não é porque ele é presidente que ele é melhor do que ninguém. Ele só tem mais responsabilidade do que qualquer outro cidadão comum, mas ele não é melhor do que ninguém. E isso eu levei para a vida, assim. Se ele, que era o presidente, conversava com todo mundo ali de igual para igual, quem somos nós, né? Quem sou eu, né, que sou uma assessora na época, para ser melhor do que ninguém? Então, acho que se a gente tiver, e se a gente entender que no simples a gente é muito mais feliz e que a essência das pessoas é o que vale, você ter amigos, você ter família, isso não tem preço. Dinheiro a gente conquista, é importante, é bom, a gente precisa, né? É bom, vai querer fazer uma viagem, botar uma roupa bonita, né? Isso tudo é bom, mas nada disso tem valor se você não tiver os valores básicos, que são, né, esses valores que você só aprende dentro de casa, em família. E isso para mim sempre foi extremamente importante e é por isso que eu volto sempre para cá, né, faço questão de vir aqui. Eu venho uma vez por mês para ver minha mãe lá em Porã do Oeste, dou um jeito, venho para poder vê-la, e aí rever os amigos, fazer aquilo que eu gosto, né, é a minha essência. Eu moro em Floripa há muitos anos, mas é como se eu ainda morasse aqui, porque a minha raiz, as minhas raízes são daqui e eu gosto daqui. Isso isso não vai mudar nunca, né? E como foi legal, né? Quando a gente se encontrou lá em Floripa, lá no Della Summit, a Marlene foi lá fazer falar um pouquinho, né? Falar um pouquinho, eu acho é o segundo que eu vou, né? Eu adoro ir. Mas aí já falei para ela na hora assim, ó, tu vem gravar comigo? Não, eu vou, pode deixar, vamos se organizar para ir. E como isso é bacana, né? De você poder vir a Itapiranga, se encontrar com a gente, falar um pouquinho aqui da tua vida também, para as pessoas te conhecerem melhor.
né? Porque eu acho que esse é o grande objetivo nosso aqui também, né? Da gente se conhecer melhor, mostrar para as pessoas de quanta capacidade nós mulheres temos e que às vezes a gente se cobra demais e que não é tão necessário a gente se cobrar tanto, E porque aí, a gente já uma pessoa maravilhosa para fazer e se a gente se cobra muito, eu acho que logo que eu me elegi, eu me cobrava demais. Eu entrei em depressão. Eu passei um processo bem complicado no início ali, porque é muito diferente você ser assessora. Eu fui assessora uma vida inteira. E aí, quando você... Assessora, você orienta, né? O teu chefe dá lá, fazia os projetos de lei, apresentava e dizia se ele gostasse, ele apresentava, se não gostasse, não apresentava. Mas quando você tem que dar a tua cara a tapa, e tudo que você fizer ali, as consequências é você que vai responder, é bem diferente. É muito diferente. E ainda quando você olha num ambiente e você vê muito poucas mulheres para te dar suporte e você se sentir mais segura, é muito mais difícil. Eu posso dizer assim que os 2 últimos anos foram muito mais tranquilos. E hoje eu tenho uma serenidade muito maior. O perder a eleição, na verdade a gente não perde nada. Né? O resultado não ter sido aquele que eu queria, que eu esperava, não é nem isso que eu queria. O resultado para o qual eu trabalhei não foi, né, o que eu precisava, mas isso para mim não significou uma derrota. Eu tive a oportunidade de fazer coisas que eu não fazia mais. Porque, por exemplo, meu filho, né, quando eu me elegi deputada, ele tinha 9 para 10 anos. Então, eu fui muito ausente nesse período. E aí, quantas vezes teve coisas no colégio que eu não participei e que ele ligava para mim, ai mãe, eu estou com febre, o marido ligava, graças a Deus eu tenho um marido maravilhoso e que foi muito parceiro, e que não é muito comum também, mas ele foi muito parceiro, mas assim, o filho está com febre, o filho, né, tem que levar no médico, tem um negócio no colégio, muitas coisas eu perdi, e isso não tem volta. Só que daí eu também penso, quantas mães trabalham em 2 empregos, 3 empregos, né, e aí também não conseguem fazer, então eu não sou uma sofredora por causa disso. Eu acho que eu tenho que usar isso, e eu pensava sempre isso, usar essa minha experiência para melhorar a vida daquelas mulheres que não têm voz e que não têm a possibilidade que eu tenho de estar num lugar que eu tive, né, de estar nesse lugar e de fazer e de dar visibilidade para os temas que eu dou, né? A gente conseguiu aprovar a Procuradoria da Mulher, o Observatório da Violência contra a Mulher, a gente teve a bancada feminina, a gente, né, hoje eu tenho esse projeto de mulheres que eu falo sobre uma coisa que eu estou vivendo hoje, que é a saúde da mulher, que é a questão da menopausa, o etarismo, os 50 a mais, o que fazer depois dos 50 anos, quando a gente ainda tem mais 30, 40 anos para viver e o mercado de trabalho nos exclui. Como fazer? Então eu quero poder, né, ter um espaço de novo para poder discutir esses assuntos que agora eu posso discutir com propriedade, porque é a fase da vida que eu estou vivendo. Exato. E eu enxergo, e eu tenho muitas mulheres, a gente faz isso nesse movimento, que é só um grupo de mulheres que muda, toda vez a gente muda o tema e convida mulheres para participarem, para a gente conversar, para a gente dividir nossos sofrimentos, nossas conquistas, né? A menopausa, que é uma fase muito difícil da vida das mulheres e que não se fala sobre isso, não tem políticas públicas de educação, de orientação das mulheres para essa fase, que é uma fase que é metade da nossa vida. Verdade. Nós vamos viver quase metade da vida após menopausa e a gente não sabe. Eu entrei na menopausa, eu não fazia a menor ideia. Eu achava que menopausa era fogacho. O fogacho é o de menos, o calorão tu vai, vai no ar-condicionado e passa. Mas eu tenho hoje a síndrome da boca ardente, que era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Parece que eu sempre estou comendo pimenta e eu tenho que ficar tomando água aqui porque a minha boca seca muito. Eu tenho zumbido no ouvido, eu quase botei aparelho achando que eu estava ficando surda, até que um médico que me atendeu há muitos anos atrás e ele tinha feito uma audiometria, foi a minha sorte naquela época, e fez uma agora e ele falou para mim, querida, tu está ouvindo melhor agora do que tu ouvia lá atrás. Isso se chama menopausa. Meu, então, tem assim, muita coisa. É muita coisa. Então, assim, mas poder falar sobre isso, poder dividir isso com outras pessoas, só para finalizar, o problema não mudou, eu continuo ouvindo o zumbido e a boca continua seca, mas agora eu sei que não é, eu achei que eu tivesse com câncer na garganta, eu achei que eu tivesse com câncer no esôfago, eu achei que eu tivesse uma doença autoimune, eu fiquei 2 anos indo em médico, desesperada,
e não conseguia explicar direito o que eu tinha, e ninguém sabia me dizer o que era. Até que um dia também um médico, isso foi no ano passado, depois de 5 anos, o médico falou para mim assim, não, querida, tu não vai morrer disso, isso é menopausa. Então, assim, poder dividir isso diminui o peso, não é que vai resolver o problema, mas saber que outras mulheres estão passando por isso e que isso não é um problema meu, e não é um problema, é uma situação que a gente passa, todas nós vamos passar. As mulheres que estiverem vivas vão passar por isso. Bom. Então, eu sempre prefiro essa opção, eu prefiro passar por isso do que não, né? Então, estamos indo para os nossos finalmente, né? Mas esse é um assunto legal. Se tu poderia dizer aí para o pessoal aonde poderiam achar esses assuntos que você tem umas redes sociais? Nós ainda estamos montando, porque nós só fizemos 2 encontros. Isso foi, quando eu comecei a ter os sintomas da menopausa, entender que era menopausa, há 2 anos atrás eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para usar, né, o espaço que eu tenho, né, o fato de ser um pouco mais conhecida, de falar com outras mulheres sobre isso, de dividir isso. E aí, só que sozinha eu não estava conseguindo entender, pensei em fazer um podcast, mas aí depois falei, meu Deus, sozinha. E aí eu encontrei mais 3 mulheres dispostas a montar um movimento, que a gente criou esse grupo, somos 4 mulheres, e fazemos encontros mensais, uma vez por mês, e levamos especialistas para falar sempre sobre um tema. O primeiro foi sobre etarismo. O etarismo, que é o preconceito contra pessoas de mais idade, né? Especialmente 60 a mais. Mas aí, voltado às mulheres. E aí o mercado de trabalho, o que existe de mercado de trabalho para mulheres com 50, 60 a mais? Né? Como é que a gente pode encarar esse momento mais complicado da nossa vida? Como é que a gente pode se preparar, né? Preparar a cabeça, preparar a saúde, nos prepararmos profissionalmente para isso, empreender em alguma área, né? Para poder seguir trabalhando, e porque a gente precisa se sentir útil, e é uma fase que a gente começa a se sentir invisível. E isso tem uma rede social? Isso, ainda não tem, mas vai ter também, Movimento Mulheres. Mas aí depois eu vou divulgar também na minha rede social, Mulheres né? em Movimento. Então Movimento Mulheres. É verdade, é isso. E aí o último nós fizemos agora na semana retrasada, que foi sobre a menopausa mesmo. Aí levei uma médica para falar sobre a menopausa mesmo, em termos médicos, clínicos mesmo, e uma outra especialista em alimentação e chás, enfim, coisas para contribuir para melhorar essa fase difícil. Então foi muito legal, mas são grupos pequenos, a gente não quer, porque não tem certificado, não é nada disso. Nesse momento é só um encontro de mulheres para dividir. Mas isso é muito legal. Muito legal. Para mim, eu estou falando para elas assim, estou fazendo terapia. É terapia coletiva, porque muitas coisas que elas falam, eu falo, meu Deus, eu também sinto isso, olha só, eu nem tinha me tocado que isso era da menopausa. Então, coisas assim para tornar mais leve, né, para a gente passar por essa fase mais leves e entendermos que a gente tem ainda aí 30, 40 anos que a gente precisa viver e que a gente pode viver bem. Desde que a gente também, né? Lógico, desde que a gente tenha conhecimento, informação, formação e que esteja com a cabeça e o corpo bem, para poder tocar a vida e ser feliz. E aí, pessoal, o que estão achando do nosso podcast? Vamos indo para o nosso encerramento, né? Estamos já há mais de 1 hora aí conversando. Poderia conversar muito mais, né? Muito mais coisas. Vamos fazer a parte 2. Quanta coisa bacana, né? Conhecer a Marlene um pouco mais, saber da importância da política e também agora de toda essa parte da saúde, como é importante, né? A gente está se preocupando com isso. Eu já quero desde já te agradecer. Foi uma honra ter você aqui. A honra foi comigo, minha. conversando um pouco sobre a vida. Tudo isso, né? E aí a gente começa a voltar ao passado, também lembrar das coisas. Desde já, muito obrigada de estar aqui, dispor esse teu tempo, né? Para vir aqui compartilhar conosco. E isso vai ficar, então, para a eternidade. Também vai ficar gravado no YouTube aí, que o pessoal pode assistir a hora que achar interessante. Eu é que te agradeço do fundo do coração. Eu gosto muito de falar sobre isso, assim, e para mostrar para as pessoas que qualquer pessoa pode, qualquer mulher, mas qualquer pessoa pode. Se eu, que sou lá da linha Popi, conseguir conquistar algumas coisas que são importantes, né?
qualquer um de nós pode, em qualquer área, desde que a gente se disponha a isso, pague o preço também, porque o preço também, né, não é uma coisa tão simples assim, né, e não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, é uma vida, né, eu saí daqui aos 17 anos, hoje são exatamente 40 anos, né, então é muito tempo também de dedicação, mas poder dividir isso com as pessoas e poder sempre falar que Itapiranga é a minha origem, Itapiranga é a minha essência, né? A região aqui hoje, minha mãe mora em Iporã do Oeste, então também junto já, mas Itapiranga, São João, Iporã, Tunápolis, né, que era tudo Itapiranga, né, é uma comunidade. Então, e eu fico muito feliz, eu tenho muita honra de falar sempre isso. Eu sou natural daqui, né, e vou sempre defender, vou sempre falar sobre, porque isso nos mantém com os pezinhos bem no chão, entendendo que somos seres humanos todos iguais e que ninguém é melhor do que ninguém e que a gente passa por essa vida e se a gente conseguir deixar uma sementinha boa, as pessoas vão lembrar da gente. E se a gente só passar, a gente é como uma semente que não produz e que voa por aí, que não, né, e que não produz nada. Então, acho que é isso. Poder falar sobre isso aqui foi um prazer enorme. Obrigada, Alice. Então, para você que nos assistiu, obrigada por estar nos acompanhando e sempre nas segundas-feiras, às 20 horas, nos canais do YouTube e do Facebook SATV Mulheres em Movimento. Até na próxima segunda-feira.